Olá, graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para continuar o nosso devocional no Pico da Colina. É um devocional que nós estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós já estamos no capítulo 2, hoje especificamente a partir do versículo de número 11. Eu vou ler até o 13, depois nós vamos continuar na sequência falando deste capítulo até o final, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Paulo está rogando àquela igreja, aqueles irmãos, para se lembrarem de como eles viviam no passado. É importante notarmos que isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Nós precisamos nos lembrar do passado, sim, pois só assim nós enxergamos da onde Deus nos tirou. Nós não podemos ir até o passado e se referir às coisas que fazíamos lá com um certo orgulho, alegria dos pecados que outrora nós cometíamos. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ir ao passado e meditar, ver da onde Deus nos tirou, quem éramos nós, sem esperança, sem Deus no mundo, em uma vida de pecado, em uma vida cega, longe diante de Deus, para quem nós somos agora em Cristo Jesus, libertos, salvos, perdoados, amados por Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele está falando assim: vós que eram gentios, ou seja, vocês não pertenciam ao povo de Deus, vocês não conheciam a Deus, gentios na carne, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nós sabemos que a circuncisão era algo específico do povo judeu. Quem não era circuncidado era alguém que não tinha aliança com Deus. Então o apóstolo Paulo está fazendo este contraste. E ele está dizendo: olha, vocês naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não receberam nenhuma promessa, nenhuma garantia, nenhuma revelação de que Deus era o Deus que faria um pacto para salvar. Vocês não tinham nada disso, mas agora vocês eram também estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E quando nós olhamos para o passado, nós vemos que a nossa vida era uma vida sem esperança, nossa vida era uma vida vazia, era uma vida sem significado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: lembrem-se de onde Deus tirou vocês, lembrem de onde vocês saíram e lembrem agora aonde vocês estão. É muito maravilhoso porque isso serve de combustível. Quando nós olhamos para o resgate de Deus, quando nós olhamos para como Deus nos salvou, isso alimenta a nossa alma, isso nos fortalece. Isso nos ajuda no tempo presente e também no futuro, sabendo que aquele que salvou, começou a boa obra, ele é poderoso para terminar, como o mesmo apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos: olha, aquele que começou a boa obra em vocês, ele é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Agora nós temos uma esperança viva, agora nós temos uma esperança que não morre, nós temos uma esperança que ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos uma esperança de que nós estamos com Cristo e nós temos assegurado nele a vida eterna. Vocês estavam longe, mas agora vocês chegaram perto, em Cristo Jesus. Vós que estavais longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, como é precioso o sangue de Jesus Cristo. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que Deus Pai nos salvou e consumou a obra da salvação. Os antigos, os reformadores, os puritanos, todos aqueles que mergulharam na teologia, mergulharam na palavra de Deus, eles se utilizavam de uma expressão dizendo assim: salvos por seu precioso sangue. O sangue mais precioso do que o sangue de animais, o sangue que pode perdoar pecados, o sangue que nos garante o perdão, a graça de Deus. Vocês foram salvos e pelo sangue de Cristo vocês vieram para perto. Nós agora somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho,
nós vemos o sangue de Cristo derramado na cruz. O escritor aos Hebreus, ele disse que sem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão de dívida. O sangue de Cristo ele teve que ser derramado em favor dos pecadores, mas ele não é um sangue comum, ele não é um sangue qualquer, ele é o sangue precioso que nos trouxe quando nós estávamos longe, sem esperança, sem Deus no mundo. Ele nos trouxe para perto do Pai. E é pelo sangue de Jesus Cristo que a igreja caminha e que a igreja tem vitória. Isso é dito lá no Apocalipse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Que nós valorizemos mais o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, porque foi pelo seu precioso sangue que ele nos salvou. Medite nessas palavras, medite como você estava, como você vivia sem Deus, sem esperança nenhuma neste mundo. E o Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, te trouxe para perto. Você era um estranho, agora você faz parte da família. Você era um estrangeiro, agora você já é concidadão dos céus. Tudo isso pelo sangue de Jesus Cristo, este sangue precioso. Medite nisso, medite nessas palavras. E que o Senhor te abençoe. E até mais, se Deus quiser.